Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus, nosso Mestre, nos envolva, permitindo-nos a condição de entrar nos padrões vibratórios do mais alto, objetivando a sublime condição de aprendermos um pouco mais com esta doutrina maravilhosa que Cristo revivo. Vivemos momentos ímpares, eu posso assim dizer, com relação à divulgação desta doutrina. Podemos perceber as possibilidades diante dos desafios que se nos apresentam. De repente, por uma situação fortuita ou devidamente planejada, todas as instituições religiosas precisam fechar suas portas. E que fazer com a divulgação do Evangelho de Jesus? E que fazer com os trabalhos a nós confiados pela misericórdia divina, pelo amor de Deus em favor de todos nós? O que fazer? Muitos cerraram suas portas. Boa noite, Eldenora. Boa noite a todos. Muitos cerraram suas portas e não buscaram o conhecimento da tecnologia que nos proporciona condições, que nos permite a condição de continuar com esta divulgação em alcance muito maior, pois que esta plataforma mundialmente conhecida poderá ser utilizada para a divulgação, para que muitos conheçam o que é a doutrina espírita, para que muitos saiam das suas dúvidas, da ignorância em que se encontram, do simples fato de, por questões de preconceitos, não aceitar a doutrina espírita. Quando o senhor Allan Kardec ele nos trouxe orientações várias sobre esta doutrina. Quando ele coloca assim, na Revista Espírita de dezembro de 1862, antes de negar, é prudente estudar e observar. Vejam só, para julgar uma coisa é preciso conhecê-la. A crítica só é permissível ao que fala do que sabe. Que seria dito de um homem que, ignorando música, criticasse uma ópera? Ignorando as primeiras noções de literatura, criticasse uma obra literária?
E ele continua: o Espiritismo é uma ciência e, como qualquer outra ciência, não se aprende brincando. Além do mais, tomar as almas que se foram como assunto para distração seria faltar ao respeito a que fazem jus. Especular sobre sua presença e sua intervenção seria impiedade e profanação. Isso está na Revista Espírita de maio de 1861. E ele fecha dizendo o seguinte: é um fato comprovado que o Espiritismo é mais entravado pelos que o compreendem mal do que pelos que absolutamente não o compreendem, e mesmo por seus inimigos declarados. Isso também está na Revista Espírita de novembro de 1864. Logo, e ainda fecha ele dizendo: o Espiritismo é uma ciência positiva. Então não é como nós achamos ou pensamos, não é como nós queremos, não é os achismos que fazem parte da ignorância da maior parte das criaturas, até mesmo daquelas poderosas e de letras. Mas o aprofundamento, mas o respeito, porque quando ele editou esta nota, as brincadeiras eram muito grandes nos salões e os divertimentos em cima das questões dos fenômenos físicos, aqueles que chamavam a atenção. Então Kardec, um homem sério, de ciências, estudado, professor que era, codificou o Espiritismo respeitando aqueles que nos antecederam ao túmulo, compreendendo as suas existências do outro lado, deixando bem claro para todos nós que o espírito, nós, quando desencarnamos, continuamos bem vivos. Que morrer não é o fim. E tantos outros homens de ciência que no século XVIII, com o objetivo de certa forma, criar embaraço para o Espiritismo, lançaram-se às pesquisas para demonstrar até mesmo que a doutrina espírita era uma fraude. Podemos ver as obras do Coronel de Rochas, William Crookes e tantos outros, que o Espiritismo, sendo testado em laboratório, a maior parte destes homens de ciência atestaram as verdades transcendentes da alma. Logo, se faz necessário que todos os dirigentes de casas espíritas se preocupem com esta divulgação, com seriedade, com sinceridade, com fervor para os princípios da doutrina espírita. Ouvi outras pessoas dizer: mas há muitas lives, sim, que tenha. Há muitas instituições, há muitos centros, sim. É preciso que as pessoas conheçam o que é o Espiritismo. O que é que se processa nos centros espíritas. Coisa que muitos, por desconhecerem, acham que é ali, ou que é aqui, ou que é acolá. E não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. É o estudo de obras sérias que visam tornar-nos homens de bem, sérios, praticantes do Evangelho de Jesus,
vivenciando-o, como assim ocorreu há 2000 anos atrás. Se bem que em questões de vivência ainda se tem muita dificuldade. Como o Cristo teve muitas dificuldades com os seus apóstolos. Principalmente naquele momento em que um dos seus mais ardorosos, no momento em que ele foi entregue aos centuriões, e Pedro diz que vai estar com Cristo onde ele estiver. E o Cristo vira-se para Pedro e diz: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não é tão simples vivenciar o Cristo. Não é tão simples. Mas podemos conseguir. Até porque o assunto da noite de hoje trata-nos da fé. E para vivenciar Jesus, é preciso ter fé. Diante deste preâmbulo, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre. Peçamos ao Cristo que se apiede de todos nós. Espíritos imperfeitos ainda, muitos errantes do outro lado da vida, equivocados que se acham quanto aos verdadeiros sentidos da vida, sem perceberem sequer o potencial que todos nós possuem, que eles possuem e que todos nós possuímos. Possa na noite de hoje Jesus tocar nossas consciências para o entendimento e para a compreensão destes ensinos valorosos que nos permitirá autoconhecer-nos, a fim de que percebamos quem de fato somos e o quanto que temos que fazer, mesmo em momentos tão difíceis como estes que ora atravessamos. Possa a misericórdia divina, através dos mensageiros de luz, tocar nossos corações e nossas almas, banindo dos nossos seres o medo, o temor, as angústias, as tristezas, frutos ainda das nossas ignorâncias. E que esta mesma misericórdia nos conduza na realização destas tarefas nesta noite maravilhosa, sob os auspícios do nosso querido irmão Djalma Montenegro de Farias, mentor espiritual do Centro Espírita 9 de Outubro, e de João Soares de Oliveira, mentor espiritual da nossa casa de oração e de trabalho, a Eteu. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, destes espíritos amigos que nos envolvem e nos assessoram, na noite de hoje, damos nossas tarefas por iniciadas. E vamos trabalhar o livro Luz da doutrina espírita, que é o Evangelho do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, que remete-nos, sob orientações materiais dos responsáveis pelo seno, ao capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Está dentro das instruções dos Espíritos. A mensagem é de um Espírito protetor. Eu digo sempre que estes irmãos que trazem para nós as instruções
são espíritos que conseguiram a sua evolução intelecto-moral. Objetivo pelo qual todos nós aqui nos encontramos, para que desenvolvamos nossa intelectualidade e nossa moral. Estes irmãos, que trazem suas instruções para nós, já alcançaram esta condição, que é a condição de ser perfeito. Porque todos nós seremos perfeitos um dia, quando alcançarmos o desenvolvimento intelectual e moral. Mas pode até acontecer de alguns destes que estão nas instruções dos espíritos não tenham ainda alcançado esta completa evolução. Até porque ela permite-nos a condição de não precisar mais reencarnar neste planeta, uma vez que alcancemos esta perfeição. Mas, nos assuntos que eles abordam, tem um conhecimento profundíssimo, psicológico também, espiritual também, de todos nós. Porque é como se eles penetrassem o íntimo de cada um de nós, para ensinar-nos maneiras melhores de como agir e de como se comportar diante das mais variadas situações que da noite de hoje está a fé. Como é que anda a nossa fé? Como é que estamos com este sentimento inato, como nós vamos ver? Que inato significa que faz parte das nossas individualidades, desde que nós nascemos. Desde que nós nascemos, trazemos isto conosco, carregamos isto conosco, a capacidade, a sublime condição de ter fé. E como é que está a nossa fé diante de toda esta situação atravessada por nós? Quais os objetivos desta situação atual? Porque isto que chamamos, entre aspas, de calamidade pública, está a acontecer nestes momentos. Que bens pode resultar disto, ou que males também pode nos trazer isto? Ceifar a vida. E o que é a vida? Para nós que já temos a consciência da imortalidade da alma. Que a vida ela continua perene do mesmo jeito que no corpo de carne. Porque a morte só nos faz despojar do corpo, mas que o espírito ele continua bem vivo a influenciar todos nós. Com uma propriedade enorme, muito grande. Não pensem que é pequena, porque não é não. A vida do outro lado da vida, ela é estuante, contínua, constante. Ela não se encerra com a morte, de forma nenhuma. E a gente vai ao Livro dos Espíritos, na pergunta 459, da parte 2ª do capítulo 9. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Vejam só.
Influência oculta dos espíritos, aqueles que já não pertencem mais a este mundo, em nossos pensamentos e nos nossos atos. E nesta pergunta, o senhor Allan Kardec se dirige ao espírito de verdade e faz o seguinte questionamento: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então a morte não é o fim de tudo. Os espíritos continuam bem vivos do outro lado da vida, a exercerem sobre nós as suas influências. E por que esse desespero diante da morte? E por que essa falta de compreensão da vida post-mortem? Pela ignorância que grande parte de todos nós possui em função do fato de não conhecer, como eu falava no preâmbulo que fiz, de estudar, de procurar aprender, de conhecer o que é a doutrina espírita. E toda essa fenomenologia natural, porque não é coisa miraculosa, assombrosa ou sobrenatural. Não. Tudo está dentro das leis da natureza, através de mecanismos criados por Deus, através das suas leis, para que todos nós venhamos e possamos ter as nossas condições de interagir, mesmo que desvestidos do corpo físico. Então, esta certeza, grande parte das criaturas não possui. Estão sofrendo muito por conta disso. Muitos estão entrando em pânico, porque valorizam mais o ter que o ser. Se voltam mais para a vida física, material, do que para a verdadeira física, a verdadeira vida, que é a vida futura, que é a vida após a morte, porque ela existe e continua perene, como eu acabei de citar. Então, estes espíritos, os que nos instruem, eles têm um conhecimento maior, eles têm uma propriedade grandiosa por suas evoluções, de penetrar o âmago das nossas almas e de nos auxiliar com as suas instruções para que todos nós possamos saber como viver melhor no plano em que nos encontramos. Então, a noite de hoje está destinada a vermos o item 12 deste livro Luz, que é a fé humana e a divina. Dois tipos de fé, a humana e a divina. E o espírito protetor inicia dizendo assim: porque nestes trabalhos de exposições, eu sigo a linha do senhor Allan Kardec, que é a de ler, meditar, instruir-me e depois buscar uma utilidade prática para estes conhecimentos adquiridos. Então, quando alguém me convida para fazer um trabalho deste tipo, eu agradeço muito. Fico feliz. Porque o primeiro a aprender sou eu mesmo, quando eu estou lendo, quando eu estou pesquisando, quando eu estou estudando, quando eu estou me enchendo de um conhecimento que me dá forças para que eu possa enfrentar minhas necessidades diárias de crescimento moral e intelectual, de relacionamento uns com os outros, de entendimento também desses mecanismos que me ligam
aos que já me antecederam ao túmulo, e que breve eu vou estar lá, ou por conta desta enfermidade, em função das minhas necessidades de reparação, ou por qualquer outro motivo, porque todos nós já nascemos condenados a ter de morrer. Nós não vamos viver para a eternidade. Por sinal, aqueles cuja empáfia faz com que eles se achem superiores a tudo e a todos, grande parte deles, todos, por sinal, morrerão um dia. E como chegarão do outro lado, aí é que está. E existem muitas obras que trazem estes conhecimentos para nós. Uma delas, o céu e o inferno, que nós estudamos dia de amanhã, todas as terceiras, quartas-feiras na nossa instituição. Quem desenvolve o estudo desta obra sou eu mesmo. E ali eu vejo ricos, eu vejo pobres, eu vejo poderosos, eu vejo reis, eu vejo rainhas, eu vejo políticos, eu vejo nobres, retornando à pátria espiritual, todos de uma só forma, através da morte. Então esses conhecimentos enchem-me de condições para o entendimento do que poderá acontecer comigo diante de todas as situações que me envolvam. Como no caso é a fé. Será que eu tenho fé? Por que a minha é tão pequenininha? O que é a fé que eu não consigo entender? Ah, mas eu tenho fé que isso vai acontecer. Ah, mas eu tenho fé que Deus me dará. Ah, mas eu tenho fé que Deus vai fazer por mim. Quando que em Espiritismo, essas compreensões mudam totalmente. Porque as ações são nossas, individuais de cada um. Por que uns trazem ela de forma tão intensa e outros não trazem quase que de maneira nenhuma? Pelas evoluções dos seus espíritos. Porque uns já construíram esta condição e enxergam as dificuldades da vida como desafios e não se entregam a ela de forma nenhuma, em atos de languidez, que significa estar imóvel, mole, diante das dificuldades. Muitos enfrentam-nas com coragem, através de ações desafiadoras, até eu posso assim dizer. Aqueles que se enchem destes conhecimentos, enchem-se de condições para administrar todas as dificuldades e desafios que se lhes apresentem em vida. E esse potencial todos nós possuímos. Esse potencial ele não é único daquelas pessoas que têm a capacidade de fazer, de acontecer, de resolver, cujo dinamismo é intenso, é enorme, é grande, não se entregam, mesmo doentes, mesmo enfermas, estão fazendo alguma coisa, estão criando, estão levando conhecimento, como vimos várias vezes o nosso irmão Divaldo Pereira Franco desenvolver palestras cheio de dores em função das suas hérnias de disco. Mas que não se entregou às dores ou se prostrou em uma cama, mas buscava a ação. Eram homens que tinham doenças. São homens, ele é um homem que tem a doença, mas não é um doente.
Porque doente é aquele que se entrega à enfermidade e não resiste a ela, principalmente nos momentos de hoje, em que temos de ter a certeza de que somos fortes. Porque nossas mentes, como ele mesmo fala em uma de suas lives, são dínamos geradores de vida. Então, temos de pôr-nos em ação, não nos entregar à situação. Temos de conviver com ela porque é uma necessidade de todos nós, as enfermidades ainda. Porque elas são o resultado das nossas faltas, dos nossos crimes, dos nossos assassínios, muitas vezes. Das nossas infrações às leis divinas, deixadas para reger nossas vidas, manter o equilíbrio, traduzindo para aqueles que a vivenciam paz, harmonia e felicidade. E que quando nós as infringimos, sofremos intensamente ou vamos sofrer intensamente o resultado desta ação. E é impressionante como muitos de nós se arvora ousadamente a dizer que não, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Sim, todos nós temos os nossos livres arbítrios para fazer o que nós queremos. Mas as consequências advirão no porvir. Se não na mesma existência, numa outra. Porque a reencarnação, quer aceitemos ou não, é uma realidade. Comprovada também cientificamente. Logo, diz-nos o Espírito protetor: no homem, a fé é o sentimento inato, está dentro dele, de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. Vejam só, que maravilha. Que maravilha! Um princípio em estado latente, que não se manifesta, né? É o significado de latente. Que não está aparente, que é oculto, não é? As faculdades imensas. Será que paramos para reflexionar nisso? Minha gente, vamos meditar neste primeiro parágrafo aqui. Este irmão está deixando claro para nós que nós somos pessoas que temos faculdades imensas depositadas em germe no íntimo de todos nós. Vejam só. E que nos cumpre fazer que essas faculdades elas desabrochem, esses princípios eles desabrochem e cresçam, mas pela ação de um mecanismo muito forte, que é uma alavanca que nos impulsiona as ações, que é a vontade. Somos ilimitados. Essa que é a grande verdade. E como nós nos limitamos, é impressionante. Ele está deixando claro que todos nós, a nossa organização psíquica, resultado dos nossos espíritos, o nosso corpo físico, as nossas inteligências, elas são enormes, são imensas. E como a gente se limita? Nos trancamos no nosso mundo em função de um desafio
que bate à nossa porta e que se tiver de culminar no desencarne, ainda como espírito, continuamos bem vivos, com todo este potencial de poder influenciarmos-nos uns aos outros, de poder continuar ajudando ou prejudicando a quem quer que seja. Mas esses potenciais existem no íntimo de cada um de nós. Quantos não se entregam ao mesmo, às limitações das observações únicas vivenciadas no momento e se entregam àquela situação como que se fosse o fim? Quando deveriam de resistir, quando deveriam de entender que há a vontade, que esta alavanca que existe dentro de cada um de nós, ela sendo utilizada nos momentos existenciais de cada um de nós, perceberemos que poderemos até fazer, entre aspas, um milagre, porque o milagre ele não existe. Está dentro das leis da natureza. Por isso que Jesus, com muita propriedade, afirmou há 2000 anos atrás para todos os que o ouviam, isso ficou escrito nos seus evangelhos, que nós poderíamos fazer o que ele fez e até muito mais. Conhecia ele as potencialidades que todos nós poderíamos desenvolver, se assim o quiséssemos. Como tem muitos que desenvolvem estas potencialidades, sendo que através da utilização dessa alavanca que é a vontade. Então, nós vamos falar um pouco da vontade também aqui. Porque ela é essencial no momento em que nós tenhamos de desenvolver a fé. Porque a fé, ela se desenvolve, não é Deus que dá ela para mim. Ai, meu Deus, me dê fé. Não, não é Ele que vai me dar a fé. Quem vai desenvolver esta fé sou eu mesmo. Logo, ele continua. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres, entre aspas, materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Não é? Porque quando exercitamos a nossa vontade no ato de querer, muitas vezes é objetivando a nossa satisfação. Aí ele continua. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Não só foi Jesus que fez milagres, não. Os apóstolos também fizeram. Porque seguiram esta linha de desenvolvimento, de utilização da vontade com conhecimento de causa, objetivando ações que pudesse causar-lhe satisfação. E que a maior satisfação para nós é devolver a um rosto triste, em lágrimas, desesperado, um sorriso. Um sorriso enorme. Que alegria, que satisfação. Não tem moeda sonante que pague isso. Mas não tem mesmo. E aí ele continua. Ora, que eram esses milagres se não efeitos naturais? Quando eu disse entre aspas, ele agora está se explicando. Cujas causas os homens de então desconheciam, os homens de outrora. Mas que hoje, em grande parte, se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão
completamente compreensíveis. Então, quem estuda o Espiritismo e quem estuda e compreende o magnetismo vai entender que esses milagres são efeitos naturais. Mas que para isso é preciso lançar-se ao estudo. Para isso é preciso buscar o conhecimento, o entendimento, a compreensão de que esses potenciais estão dentro de cada um de nós e que todos nós podemos, se assim o quisermos, fazer como nos ensinou Jesus, em função da nossa fé, em função dessa vontade ativa de querer buscar a satisfação interior, no sentido de amparar aos seus semelhantes. E aí ele continua: a fé é humana ou divina? Vamos compreender quando é que ela é humana e vamos compreender quando é que ela é divina. É o assunto em questão. Conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestiais e futuras. As aspirações terrenas, fé humana. Ah, mas eu vou trabalhar porque eu quero ser rico. Fé humana. Ah, mas eu vou trabalhar porque a sociedade me impõe que eu tenho de ter para poder ser reconhecido. Humana. Ah, mas eu vou trabalhar para a aquisição de uma casa, da minha mulher, dos meus filhos. Humana. Para que eu tenha uma recheada conta no banco. Humana. Já divina, ela se torna quando nós buscamos as aspirações celestiais, que é através do autoconhecimento, onde aí vamos valorizar menos o ter e procurar mais valorizar o ser. Onde vamos trabalhar o expurgo das nossas almas, do orgulho e do egoísmo, que ainda é perene, latente, patente e fala mais alto em cada um de nós, nos nossos íntimos. Porque os espíritos perfeitos, como eu falava antes, estes já expungiram das suas almas o orgulho, o egoísmo e a tola vaidade. Então estas são as aspirações divinas. Ah, mas é muito difícil eu amar. Praticar a lei de amor. A caridade até eu posso fazer, porque eu dou a alguém que me pede uma esmola. Mas quando vai se falar de renunciar às suas imperfeições, aquilo que você não consegue romper consigo mesmo, porque ele satisfaz, a traição, a promiscuidade, a avareza, a vileza, o orgulho que me projeta acima de todas as outras pessoas e até em muitos casos, em alguns homens de ciências, até mesmo do próprio Deus. Porque eles se acham deuses. Diante destas condições, nós esbarramos e não conseguimos ter fé e vontade para aspirar às coisas celestes. Como a maior parte desses espíritos elevados já fizeram isso. Esta é a diferença da fé humana e da fé divina. E ele continua: o homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé. Quantos homens de gênio conseguiram se projetar na sociedade? Silvio Santos é um deles. E tantos outros. Homens de gênio que acreditaram no seu triunfo, tendo os empreendimentos que pudessem fazer com que eles conquistassem a sua autonomia na vida material. Então, muitos deles tiveram fé
se lançaram com intensidade de força, com uma vontade muito firme para alcançar aquele propósito, sem deixar-se levar pelas dificuldades, porque elas para eles se tornaram desafios. E eles chegaram lá e conquistaram, porque a fé deles, em função de uma vontade firme, permitiu-lhes esta condição. Porque sentem em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Eles sentem isso em si mesmo. Esses homens que são de fé. A certeza que lhe faculta imensa força. Vejam só. É o que nos falta para romper com os nossos gostos que nos atrasam, que nos embrutecem, que nos tornam calcetas ainda. Porque todos nós o somos, nos diz Joana de Ângeles, em uma de suas obras, que se der tempo eu vou falar, que se intitula Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo. Joana de Ângeles, escrita esta obra no ano de 2003, mas tão atual. Se der tempo, eu vou falar para vocês. Se não der, passei para vocês o recado. Está aqui na live. Consultem essa obra no que tange a vontade que remete você à doença. E você vai saber qual é a causa da doença que te acomete. E você vai saber por que esta doença está aí. E como proceder diante delas. Mas vamos adiante. Se der tempo, bem. Não é? Mas aí ele continua. Essas pessoas, não é? Elas têm essa força. Não é? Como ele coloca, né? Ele tem a certeza que vai chegar aquele fim. Eu vou conseguir. Não tem nada que me detenha. Eu vou conseguir. E consegue. Porque tem fé. Porque a vontade é firme. Aí ele continua. Isso dentro do âmbito das projeções materiais, físicas. Não é? Aí ele continua. O homem de bem. Agora vamos para o homem de bem. O homem de bem vive uma coisa fantástica. Tá certo? Vale a pena quando ele fala aqui sobre o homem de bem. Deixa eu marcar aqui direitinho. Dizer para vocês o seguinte, que o Livro dos Espíritos, na pergunta 879, tá? Allan Kardec perguntou ao Espírito Verdade: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Qual seria a pergunta 879 do Livro dos Espíritos? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Vejam só, que magnífico, não é? O quanto temos de trabalhar ainda para chegar a este nível, a esta condição, de sermos um homem justo, de sermos um homem de bem. E o Espírito Verdade responde: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Não há verdadeira justiça. Não existe homem de bem se este não praticar a lei do amor, da caridade e da verdadeira justiça. Diante de quaisquer ato nosso que traduza injustiça, não somos homens de bem, ainda. Não estamos sendo homens de bem, ainda. Por sinal, dentro das leis divinas, não existe de forma nenhuma protecionismos, privilégios. Muito pelo contrário, parcialidade.
Isso existe em nós que somos homens ainda orgulhosos, egoístas, que como criadores, não é, formadores de clãs, valorizamos o nosso clã e o outro que se destrua. Essas ações são nossas. Não tem nada a ver com Deus, não. São dos orgulhosos, dos egoístas, dos interesseiros, dos que pensam mais em si do que nos outros. Porque dentro das leis divinas, o que existe é a imparcialidade. Podem ter certeza disso. Mas aí ele continua. O homem de bem que crente em seu futuro celeste. Vejam bem, essas são as aspirações divinas, tá? Nós estamos falando aqui agora das aspirações divinas que pertencem a todos nós. Porque vocês podem até dizer assim, eu posso até dizer assim, eu não tenho isso ainda. Isso eu não tenho, não dá para mim, é muito difícil, é complicado. Até mesmo pelos meus pendores, pelas minhas tendências voltadas para o ter e não para o ser. Porque aqui nesses momentos ele está ensinando o ser e não o ter, o valor de ser. Que todos nós teremos de, por simplesmente a lei do progresso, nos impulsionar ao tal ter, de um dia trabalhar o ser, como é o que nós estamos fazendo hoje, em função desta enfermidade que nos acomete. Então ele diz-nos, o homem de bem que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. Aí você vê um homem como Chico Xavier, um homem chamado amor, que se devotou a todos nós, psicografando obras que estas consolam-nos, enxugam as nossas lágrimas, trazendo mensagens de filhos nossos que partiram nas mais tristes e diversas situações e deixando bem claro nos seus escritos característicos que um pai e uma mãe que conhecem muito bem o seu filho não tem como negar. Há ou não há vida após a morte? Este apóstolo do amor, Chico Xavier, patenteou esta condição, esta situação, não tem como se negar. Muitos foram alvo destas situações e perceberam nos seus escritos a presença dos seus filhos amados, dos seus pais queridos, das suas esposas queridas, dos seus maridos amados. Divaldo Pereira Franco, a mesma coisa. Outro homem que ama bastante. Porque não é mole, não. Conduzir uma instituição com mais de 5.000 crianças, tornando-as homens de bem, renunciando à sua vida particular, como é colocado aqui, não é? Com caridade, devotamento e abnegação em prol daquelas criancinhas para que se tornem homens de bem. Temos exemplos disso, vivos, marcantes na nossa sociedade. Então podemos sim aspirar às coisas celestes. E essas são uma delas. São pessoas que têm uma fé ardente, uma fé viva. São Francisco de Assis, o jovem Giovanni di Pietro de Bernardone, o êmulo do Cristo que nossa instituição homenageia este mês. Êmulo é aquela pessoa que se assemelha, que copiou Jesus com a sua fé ardente,
larga todos os seus bens materiais, porque a sua família era rica, logo ele era rico. Largou o ter para valorizar o ser com a sua fé, marcando época, chegando ao Dante Alighieri dizer que, depois de Jesus, o único que mais se assemelhou ao Cristo foi Francisco Giovanni. Vejam só, que fé ardente daquele irmão. Continuando para encerrar, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamariam prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Que beleza, não é? Possamos, então, ter esta consciência e jamais nos entregar às situações adversas que se nos acomete. Eu gostaria muito de falar sobre esta obra, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, de Joana de Ângeles. Mas nos falta 4 minutos. Mas eu pediria que vocês pesquisassem essa obra. Porque nela, no ano de 2003, quando Joana fala da vontade, não é? Joana fala da vontade de uma forma tão assim intensa, tão assim, em termos de psicologia mesmo, tá? Porque é o título do livro, né? Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo. E nessa parte que ela fala da vontade, ela remete, não é, a um outro trecho lá no início que fala das doenças. E que fala das ações das doenças e as causas das doenças, das bactérias, dos vírus. Vale a pena, viu? Em face dessa situação que atravessamos no momento, vale a pena pesquisar este livro. Vocês estão vendo aí o nome de cabeça para baixo porque não nos permite a condição de virar, não é? Mas é este livro aqui, não é? Isso aqui são algumas marcações minhas. O livro é esse aqui, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, de Joana de Ângeles. E ela é muito esclarecedora no mesmo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, agradeço a vocês que nos acompanharam nesta noite, de formas que também possamos agradecer ao Cristo novamente pelo trabalho realizado, pelo trabalho desenvolvido, buscando no máximo das nossas palavras nos coadunar com Cristo. Precisamos nos unir em prece, mas precisamos também crescer moralmente e precisamos trabalhar este crescimento. E ele só vai se dar com muita fé. Então que possamos todos dizer assim, nestes momentos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso
de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe-nos nesta noite. Muita paz, muita luz com Jesus e que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos.